Om Arunachalaramana. Assim falou Bhagavan Shri Ramana. A graça do Guru está sempre lá. Você imagina que é alguma coisa em algum lugar alto no céu, distante e que tem que descer. Está realmente dentro de você, em seu coração. E no momento em que você afeta a substância ou fusão da mente em sua fonte, a graça jorra, jorrando como uma fonte de dentro de você. Quando um devoto atinge um determinado estágio e se torna apto para a iluminação, o mesmo Deus a quem ele estava adorando vem como Guru e o conduz. O Guru vem apenas para lhe dizer: Deus está dentro de você. Mergulhe dentro de si e perceba. Deus, Guru e o Ser são o mesmo. A graça está dentro de você. Se fosse externo, seria inútil. Graça é o Atman. Não é algo a ser adquirido de outros. Tudo o que é necessário é saber sua existência em você. Você nunca está fora de sua operação. A graça está sempre lá. Não é manifesta porque prevalece a ignorância. Com Shraddha, fé inabalável, isso se tornará manifesto. Shraddha, graça, luz, espírito, são todos sinônimos do ser. Graça é o começo, meio e fim. Graça é o eu. Por causa da falsa identificação com o corpo, a graça é considerada incorporada. Mas a perspectiva do Guru é ver apenas o Self. O Self é apenas um. Ele lhe diz que só o Ser é. Não é o Ser a sua graça? De onde virá a graça? Somente do Atman. A manifestação do Ser é a manifestação da graça e vice-versa. Todas as suas dúvidas surgem por causa de uma perspectiva errada e consequente expectativa de coisas externas a si mesmo. Nada é externo ao ser. A forma mais elevada de graça é o silêncio. É também a mais alta instrução espiritual. Todos os outros modos de instrução são derivações do silêncio e, portanto, secundários. O silêncio é a forma primária. Se o Guru fica em silêncio, a mente do buscador é purificada por si mesma. Quietude, Mouna, é a eloquência máxima. A paz é a atividade máxima. Como? Porque a pessoa permanece em sua natureza essencial e assim permeia todos os recessos do Atman. Assim, ele pode convocar qualquer poder em jogo sempre que necessário. Esse é o Siddhi mais elevado. O estado que transcende a fala e o pensamento é Mouna. É meditação sem atividade mental. Subjugação da mente é meditação. Meditação profunda é o discurso eterno. O silêncio está sempre falando. É o fluxo perene da linguagem. É interrompido pela farba. É interrompido pela verbalização.
pois as palavras obstruem essa linguagem muda. As palestras podem entreter os indivíduos por horas sem melhorá-los. O silêncio, por outro lado, é permanente e beneficia toda a humanidade. Por silêncio, entende-se a eloquência. As palestras orais não são tão eloquentes quanto o silêncio. O silêncio é eloquência incessante. É a melhor linguagem. O silêncio é de 4 tipos: silêncio de fala, silêncio dos olhos, silêncio do ouvido e silêncio da mente. Só o último é puro silêncio, e este é o mais importante. O comentário do silêncio é o melhor comentário, conforme ilustrado no Sr. Dakshinamurti. Somente o silêncio é a fala eterna, a palavra única, a conversa de coração a coração. Dakshinamurti ficou em silêncio quando os discípulos se aproximaram dele. Essa é a forma mais elevada de Diksha ou iniciação. Inclui as outras formas de meditação. Deve haver uma relação sujeito-objeto estabelecida nos outros dikshas. Primeiro o sujeito deve emanar e depois o objeto. A menos que esses dois estejam lá, como um pode olhar para o outro ou tocá-lo? Nota: Bhagavan aqui, ao trabalhar com o tema do sujeito e o objeto, ele diz sobre o guru e o shishya. Sobre o guru e o shishya, ou seja, o mestre e o discípulo. Para que possa acontecer a iniciação, precisa existir o mestre olhando, tocando ou entregando um mantra para o seu discípulo. Há atividade, ou seja, karma. Mas a iniciação do silêncio independe da presença de sujeito e objeto ou de um guru e um discípulo. O silêncio está sempre presente, agora mesmo e aqui. Volta à leitura. Mauna Diksha, a iniciação silenciosa, é a mais perfeita. Compreende olhar, tocar e ensinar. Isso purificará o indivíduo em todos os sentidos e o estabelecerá na realidade. O silêncio é como o fluxo uniforme de corrente elétrica. A fala é como obstruir a corrente para iluminação e outros fins. Por mais que um Jnani fale, ele ainda é o silencioso. Por mais que ele trabalhe, ele ainda está inativo. Sua voz é a voz incorpórea. A realização do ser é a maior ajuda que pode ser prestada à humanidade. Portanto, os santos são considerados úteis, embora permaneçam nas florestas. O auxílio é imperceptível, mas ainda está lá. Um santo ajuda toda a humanidade, desconhecida para eles. A realização está além da expressão. A expressão sempre falha em descrevê-la. Embora a expressão da realização seja impossível, ainda assim, sua existência é indicada. Om Namo Bhagavate Shri Ramana.